Hello, students! How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Ilane com mais uma explicação do PET. Vou explicar para vocês a semana 3 do PET 3, ok? Let's go no ano 3? Então, a primeira atividade é a seguinte. Brainstorming, atividade para leitura. Faça uma breve pesquisa na internet e responda: o que é o sistema de coordenadas cartesiano? Para que ele serve e em que situações é usado? Então, vocês vão fazer a pesquisa e anotar no caderno. Quem tem a apostila impressa pode escrever na apostila, no PET. E a próxima atividade é a seguinte: leia rapidamente o texto a seguir, sem traduzir. Circule nele todas as palavras que são parecidas com as palavras em português. Então, quem tem impresso pode circular, né, na apostila, no PET. Quem não tem, retire e coloque no caderno, ok? Eu vou ler para vocês aqui o texto, vocês vão acompanhando, listen, ok? The Cartesian coordinate system. The Cartesian coordinate system is a system that tells you your exact position on a graph. Why is this useful? It is useful because you can use this system to graph a series of points that will provide solutions to your equations. The equations that are used with this system will have two variables on for each axis. The Cartesian coordinate system uses a horizontal axis that is called the x-axis and a vertical axis called the y-axis. Equations for lines in the system will have both the x and y variable. For example, the equation 2x more y equal 2 is an example of a line in the system. Lots of equations can be written with these two variables. You can have equations that explain population growth, and you can have equations that explain your cell phone bill. What does a Cartesian coordinate system look like? It looks like graph paper with a dark line for the x-axis and another dark line for the y-axis. These two axes cross perpendicular to each other. The point where they cross is at point 0 for each axis. This graph extends forever in all directions. Both axes are labeled with numbers according to the number line. You can think of the x-axis as a horizontal number line and the y-axis as a vertical number line. When you draw one, though, you only draw it as big as you need it to be. If you only need the x-axis and the y-axis to go up to 10, then you can stop there for both axes. Let's look at some examples to see how it works. Let's start with points. Points. Before putting points, let's talk about how points are labeled. Points are labeled based on their position on the graph in relation to both the x-axis and the y-axis. For example, if you look at this point and you draw an imaginary vertical line straight down, you see that it lands where the axis equals 2. This x-axis number will be the first part of your label. Nós temos uma figura representando. To graph a point, the x value is listed first and the y-axis value is second. Draw an imaginary horizontal line. You see that it crosses the y-axis where it equals 3. This is the second part of the label for that point. To label this point, then you write the first part and second part separated by a comma inside a pair of parents, like this. 2, 3. Look at the second point. Try labeling this one on your own.
Where does the imaginary vertical line cross the axis? What about the imaginary horizontal line? Então, nós temos aqui outra figura. Because the imaginary vertical line crosses the axis x at 4 and the imaginary horizontal line crosses the y-axis at 2. The point is labeled for 2. 3. Então, vocês vão fazer a análise do texto e vão fazer a questão 3 agora. Encontre as palavras do texto que significam. Então, aqui nós temos várias palavras em português e vocês vão encontrar elas em inglês no texto e escrever no caderno ou no pad. Aqui o vocabulary. Número 4. Marque as figuras correspondentes às palavras, ou ligue as palavras correspondentes. Então, nós temos aqui as palavras em inglês. Continent, hemisphere, latitude, longitude, eastern, western, southern, northern, equator, globe, geography. E vão fazer ligar, ok? 5. O sistema cartesiano é usado para indicar a localização, tomando por base as linhas imaginárias traçadas no globo terrestre. Aqui se relacionam o vocabulário acima. Traduz as palavras da questão 4 e escreva em português a definição de latitude e longitude. Para essa semana, essa atividade, tá? Vocês vão fazer no caderno, tirar uma foto e enviar para mim, pelo WhatsApp, ok? Bye bye, see you, abraços!